E aí galera, vamos mais um vídeo, né? Essa semana para continuar nossos estudos, ok? Bom, antes de começar o vídeo, vamos aos nossos informes, né? Lembrando então, tá? A gente tem que continuar a rotina de estudo, né? Resolver a lista no caderno e fazendo pesquisas em relação ao estudo, tá? E não esqueça, se tiver alguma dúvida, vamos procurar as aulas de EO lá na segunda-feira, das 15 às 16 horas, ok? Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai estar estudando sobre juros, tá? Como assim sobre juros, né? Como que eu utilizo juro simples ou juro composto, ok? Bom, na verdade essa matéria aí de juro simples e juro composto, ela tá no nosso dia a dia, a todo momento, né? A gente sempre escuta o noticiário falando da inflação, dos juros, como está, queda ou alta, ok? Hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre o juro simples e juro composto, tá? Mas daí como assim, né? Você fala assim, professor, como assim? Juro simples ou juro composto? O que é isso? Ok? Bom, nós temos esses dois tipos de juros, ok? Vamos verificar aqui a diferença entre eles, tá? Aí vamos estar verificando assim, ó, qual a real diferença entre juro simples ou juro composto, né? Então, ó, o que nós temos aí? Primeiro, juro simples. Quando que eu utilizo o juro simples, ó? Eu tenho que ter em vista que a taxa de juro I sempre vai incidir sobre o capital inicial, tá? Independente do tempo, sempre em relação ao capital inicial. Quando eu tenho o juro composto, a taxa de juro incide sobre o montante acumulado até o período anterior. Que, por exemplo, eu tive o primeiro mês, né? Aí eu incidi uma taxa aí de juro. Para calcular para o segundo, eu atualizo esse meu capital, que eu vou chamar de montante, porque quem que é o montante? É o capital inicial que eu tinha mais a taxa de juro aplicada sobre ele, ok? Mas vamos pensar bem, como que eu faço isso, né? Porque ó, lá no juro simples, o que eu tenho? Ó, o juro, quem que vai ser? Eu tenho um capital aplicado, né? Eu vou multiplicar pela taxa e vou multiplicar pelo tempo, né? Então, quem que vai ser meu montante acumulado? Ou seja, quem que vai ser esse novo capital que eu tenho? É o capital anterior mais esse juro que incidiu sobre ele, né? Agora, lá no juro composto, não, ele é diferente. Por quê? Como eu vou atualizando sempre o capital, que eu vou chamar de montante, então eu tenho o quê? Quando eu vou para o segundo mês ou segundo período de tempo, eu atualizo esse capital meu, ok? Que na verdade é aquele juro que nós temos na poupança, no cartão de crédito, né? Então eu vou incidindo sempre sobre o capital já acumulado, tá? Bom, para entender melhor isso, vamos fazer esse exemplo aqui de duas formas diferentes. Como se ele fosse aplicado a uma taxa de juros simples e depois eu vou resolver ele utilizando a taxa de juro composto, ok? Então vamos lá. Um capital de 40 mil reais foi aplicado a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual foi o montante no fim dos 3 meses? Ou seja, vamos pensar bem assim, ó. Eu tinha lá 40 mil reais, né? E vou aplicar ele a uma taxa de juros de 2% ao mês. Eu vou querer saber, depois de 3 meses, quanto que eu vou ter em dinheiro? Ou seja, quanto rendeu, né? E eu vou ter o montante total. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é resolver ele com juros simples, ok? E vamos verificar como isso acontece, tá? Bom, então nós temos o que, ó? Lembrando, eu tenho no juros simples, né? Eu vou ter primeiro o capital de 40 mil, que é o quanto eu tenho inicialmente, certo? Uma taxa aí de 2%. Lembrando que, ó, como eu tenho 2%, eu divido
2 sobre 100, que vai dar o 0,02, tá? Então eu tenho que lembrar sempre de dividir essa taxa aí por 100, porque eu tenho o símbolo de porcentagem aí, ok? E o tempo eu tenho no final de 3 meses. Então vamos pensar bem, quem que é meu montante? Ou seja, quanto de dinheiro eu vou ter depois que esse capital render durante 3 meses, tá? Bom, nós sabemos que, ó, que o juro é calculado como capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Então vou ter aqui, ó, substituindo, né? Vou ter o capital que é 40 mil, multiplicado pela taxa. Lembra da taxa de 2%? A taxa de 2% é o 0,02, que multiplico pelo tempo. Quando eu multiplico isso, eu vou multiplicar, ó, 40 mil vezes 0,02 vezes 3, que eu vou ter um total de juros de R$ 2.400, ou seja, ó, se eu aplicar 40 mil reais a uma taxa de 2% ao mês, certo? Durante 3 meses, quanto que eu vou ter de rendimento? R$ 2.400. Então, quem que vai ser meu montante? Eu tinha quanto? Não era 40 mil? Então, eu vou ter o 40 mil mais o 2.400. Então, eu vou ter o quê? Que o meu montante, somando o capital mais o juro obtido, de R$ 42.400, ok? Isso quando? Se eu tiver uma taxa de juro simples, ok? Agora vamos pensar bem. Aí tá vendo, ó, eu tinha o capital fixo lá de 40 mil, eu apliquei essa taxa durante 3 meses. Então por isso que eu multipliquei pelo tempo de 3, ok? Agora, vamos pensar no mesmo exemplo, se eu tivesse lá o 40 mil reais aplicado a uma taxa de 2% ao mês, durante 2 meses, durante 3 meses, ok? A uma taxa de juro composto. Então vamos pensar, como que eu vou fazer isso? Então eu tenho um capital de 40 mil, correto? Depois uma taxa de 2%, que é o 0,02, no período de tempo de 3 meses, ok? Bom, eu quero saber o montante. Já a fórmula do montante lá no juro composto já me traz o montante final, né? Eu não vou precisar calcular igual lá no simples, que eu calculo o juro e depois soma o capital. Então tem o montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t, certo? Então o que a gente vai fazer? Ó, vou substituir quem? Ó, o meu capital que era de 40 mil, né? Depois eu tenho 1 mais o i, que é 0,02 elevado a um tempo de 3, tá? Então vamos pensar bem, ó. Montante é 40 mil vezes, vou somar lá dentro do parênteses. Então 1 mais 0,02, 1,02 elevado a t. Como que eu faço essa conta? Primeiro, lembrando, eu vou pegar 1,02 e levar ao cubo, então é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. E depois multiplicar pelo 40 mil, que eu vou obter 42.448,32 certo? Lembra que lá no juros simples eu tinha outro valor, né? Olha lá. Vamos passar para frente aqui que fica mais fácil de saber aqui, ó. Coloquei aqui, ó, o juro simples, né? E o juro composto. Então, pelo juro simples eu tinha R$ 42.400, certo? Pelo juro composto eu tenho o quê? R$ 42.448,32. Por que que no juro composto deu um valor maior? Sendo aplicado a mesma taxa, né, e ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Nesse caso, eu calculo o juro obtido no primeiro mês, certo? Daí eu vou lá e somo ao capital. Depois, para calcular para o segundo mês, eu calculo o juro em cima desse mês anterior corrigido. Então eu vou tendo uma correção desse valor, que na verdade é por isso que a gente fala, né, que o juro lá do cartão de crédito, né, do limite do cheque especial é muito grande, né? Porque ele é calculado no juro composto. Então eu vou atualizando sempre essa taxa, tá? Diferente do juro simples, né? Então nós temos um rendimento bem maior aí no juro composto, ok? Entenderam a diferença? Então a grande diferença entre o juro simples e o juro composto é exatamente essa, ó. A taxa de juro I lá no juro simples incide sobre o capital inicial, ok? Já no juro composto, sempre o montante é acumulado, né, pelo mês anterior, tá? Essa é a grande diferença do juro simples e juro composto, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença de juro simples e juro composto, ok?
nós vamos estar lá na aula de estudo orientado na segunda-feira, tá? Na parte da tarde. Vamos tentar fazer esses exercícios aí da melhor forma possível, vamos resolver no caderno, tá? E qualquer dúvida a gente tira na aula de EO, ok? Se também não tiver tempo de entrar lá na aula de EO, pode dar um toque lá no nosso grupo que eu estou à disposição, ok? Bom, valeu, né? Até a próxima. E eu espero que quem puder fique em casa, né? Porque a gente sabe aí que a pandemia está se alastrando muito rápido, tá? E vão aproveitar então esse tempinho em casa para resolver exercício, ok? Até a próxima.